Olá, paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. E hoje mais um assunto sobre o apóstolo Valdemiro Santiago. Veja só, ele usou o púlpito para atacar uns funcionários que estavam em greve. Obviamente porque ele não está pagando o povo, a situação da igreja não vai bem. E os funcionários que trabalham para ele não são voluntários, né? São funcionários assalariados. E no atraso acabaram fazendo uma greve e aí ele atacou de cima do púlpito. É claro que é muito fácil, né, do que fazer uma reunião e conversar. As pessoas costumam esconder atrás do púlpito porque a fragilidade deles, né, aquilo que eles se sentem com medo, né, no meio do povo, porque ali, é claro que vai estar equiparado, né, um com o outro na vida e fora de uma igreja. Mas atrás de um púlpito, ele se sente no poder porque acha que as pessoas não vão questionar o que ele está falando, obviamente porque seria uma autoridade, né, uma autoridade eclesiástica falando de cima do púlpito. E isso acontece muito. Mas aqui, diz aqui a notícia, né, que ele chamou essas pessoas que estavam em greve de pessoas imundas, incrédulas, avarentas. Olha, chamou o funcionário de avarento, né? Não tem nada a ver com ele, é o funcionário que é. E endemoniadas. Veja a situação. A paralisação era uma forma de protesto contra os salários atrasados. Valdemiro Santiago vai ter que pagar. Aí eu acho que foi uma funcionária que entrou, porque outros às vezes ficam com medo. Entrou na justiça, ele vai ter que pagar, né, como uma rescisão indireta, ou seja, todo o tempo de trabalho da pessoa e mais a indenização no valor de R$15 mil para a funcionária, porque usou de cima do púlpito. Obviamente você incita violência, você ficar citando indiretas, né, e reclamando de cima de um púlpito de uma igreja. Isso acontece muito, sempre aconteceu, eu sempre presenciei esse tipo de situação. Ele falou que os funcionários que estavam em greve não eram dignos de trabalharem lá, eram ingratos e que mandaria todos embora em razão dos grevistas e terceirizaria tudo, né? E terceirizar tudo, né? Porque daí ele não paga a terceirizada direito, né? E a terceirizada também já são empresas que geralmente dão um preço barato, também não paga direito ao funcionário. Geralmente acontece muito isso. Ainda mais se for num risco desse aqui, quem que vai trabalhar, né, de forma terceirizada para ele, com uma igreja se desfazendo? A igreja está falindo. Já teve leilão de templos aí milionário, né, que a justiça decretou o leilão. A juíza Fernanda Marchetti, de São Paulo, anotou que ao representante da instituição não é facultado desconhecer fato essencial ao deslinde do feito, atraindo a pena de confissão ficta quanto aos fatos desconhecidos. Eles ainda conseguem piorar a situação ainda, né, falando que desconhecia o fato, sabendo que essas coisas hoje em dia ficam gravado. Essas situações hoje em dia as pessoas gravam o culto do celular, já não está mais como antes, não tem como ficar falando coisas como antes, coisas erradas. Hoje mesmo eu vi um vídeo, né, da congregação aí sobre a parte de pedindo dinheiro, como se a coleta tivesse a ver com a salvação. Eu nem quis colocar no canal porque sempre me criticam quando eu falo alguma coisa, mas eu vi um vídeo desse aí num canal de um crítico, né? Mas você vê a situação que está, é que todo mundo pega o que está falando, se não é a própria igreja que grava, as pessoas gravam do celular, né, as falas da liderança. O Poder Judiciário disse que não se é tratando de uma afronta à liberdade religiosa ou controle das pregações, mas de coibir abusos praticados que poderiam incitar violência na multidão. A juíza disse ainda: a crença religiosa não pode servir de escusa para agredir pessoas de forma deliberada, qualificando-as pejorativamente, palavras impensadas. Bom, palavras impensadas não é, né? Ele pensa muito bem no que vai falar. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é um falso profeta, um vagabundo, filho da puta, um pastor charlatão que só pega dinheiro de você. Ele é um mentiroso, chora falsamente. Quem acredita nesse merda? Sai de Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é tudo mentira, tudo falácia. Acorda, pô, abre a mente, pô.
Pô, vocês perdem a vida seguindo idiotas charlatãs, pô. Você é um verme, um endemoniado. Você é um endemoniado, seja quem for. Você pode ser policial, você pode ser o diabo de carregue. Você é um verme, um endemoniado. Você vai arder no fogo do inferno. Você é um endemoniado. Você é um mentiroso, porque o sujeito desse deveria estar preso, ser expulso da polícia e ser preso. E ser preso. Um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, miserável, derrotado, covarde. Um sujeito desse deveria estar na polícia, deveria estar na cadeia, um miserável desse. Ser bandido, seu derrotado. Quando alguém te ofender, você diga assim: eu te abençoo e te perdoo em nome de Jesus. Ditas em um púlpito diante de milhares de pessoas, fiéis seguidores, devem ser frontalmente repudiadas pelo Poder Judiciário, não se tratando de uma afronta à liberdade religiosa ou controle das pregações, mas de coibir abusos praticados que poderiam incitar violência na multidão. Deste modo, resta evidenciada a responsabilização civil aventada e como consectário o dever de indenizar. Esse tipo de coisa que acontece, irmãos, é muito bom, porque as instituições, elas tendem a, quando um membro ali, aconteceu alguma coisa na vida dele, a liderança fica sabendo, usar o púlpito para atacar de certa forma, tentar, né, uma forma de coibir, mas ali de cima do púlpito, ele sente no direito de poder atacar pessoas, jogar indiretas. Quantas vezes eu não vi num púlpito de igreja tentar manipular a palavra para atacar alguém que estava ali dentro, que estaria de uma forma disciplinada, né, para tentar falar para aquele povo que está ali, ver que está falando para ele, tentar aí o povo perceber que essa pessoa está ali errada, jogando o povo contra essa pessoa. Isso aí acontece muito, mas agora com a gravação do celular, quem sabe, né, a pessoa consegue levar na justiça e já essa pessoa levar um processo, porque ela é uma pessoa como qualquer outra. A igreja geralmente está sempre processando, agora deu de igrejas processarem os críticos, né? Eles não vão mais orar, né? Chegar à noite, vou orar, entregar o crítico na mão de Deus, né? Esperar que Deus faça alguma. Não, eles estão partindo para eles ir processar. Não sei se é Deus que está mandando eles entrar com um processo, porque teria o direito, claro que teria o direito, mas alguém que prega que não pode, né, levar ninguém à justiça, está levando. Então, membros que se sentirem ofendidos de alguma maneira, porque esses ataques vêm do púlpito, sim. Eu presenciei uma vez manipular uma palavra, né, que fala que nada pode separar o amor de Deus. Ali naquela palavra, naquele capítulo, nada. Totalmente dizendo, nada pode separar o homem do amor de Deus. Tudo que está ali explicando, né, nem os principados, nem as potestades, nada pode separar o homem do amor de Deus. Ou seja, depois para atacar uma pessoa que estava ali dentro, ele falou assim: mas tem uma coisa que separa o homem do amor de Deus, é o pecado. Ele começou a sugerir, e de certa forma discreta olhava para o lado da pessoa, sugerir que aquela pessoa estaria errada, né, e talvez nem digna de estar ali dentro. Então, porque se Deus não ama essa pessoa, o que ela está fazendo dentro da igreja? Mas ali mesmo assim, irmãos, o pecado não separa o homem do amor de Deus. Tanto que o Deus deixou o seu Filho, né, vir à terra e dar a vida para ser advogado desse povo, né, para estar advogando na causa desse povo que é errante, que povo que cai, que peca, que levanta, tenta se fortalecer, mas não larga a fé. E aí a pessoa vem e fala que, né, o pecado separa. Deus entristece, Deus vai ficar triste com isso. É claro que ele não quer isso na vida da pessoa, mas ele quer que até o último dia da vida essa pessoa se arrependa do fundo do coração e se restaure diante dele. Porque agora vem uma pessoa e cita esse tipo de coisa em cima do púlpito, é para citar ódio, né? É para tentar fazer com que as pessoas se olhem mal para essa pessoa e talvez essa pessoa nem volte mais dentro da igreja. Esse negócio de indiretas no púlpito é típico de igrejas abusivas, e essa coleta de informações pode ser feita por um filho, a filha do pastor, pode ser também por um membro que esteja muito próximo ao pastor, servindo a ele de uma forma assim cega, e essa pessoa se torna uma ferramenta de coletar informações ou de levar informações. No mundo narcisista isso é chamado de macacos voadores, as pessoas que cumprem esse papel. Então não é propriamente o pastor que vai lá, porque ficaria feio ele ficar pegando essas informações diretamente, então ele envia alguém para fazer isso. Igrejas abusivas têm essa prática de indiretas no púlpito para ofender os irmãos. Uma igreja madura, o pastor conversa com os irmãos, se tem uma real preocupação e exorta com carinho, com cuidado,
uma igreja abusiva ficar dando indiretas e provocando do púlpito. As pessoas que tendem a usar o púlpito para atacar, é como a juíza está falando, né? E essa situação é recorrente. A gente sabe que no Deus às vezes, Deus sabe que a pessoa pode largar a sua fé, né? Apostatar da fé, mas Deus, dessa maneira, ele não concorda, ele não quer isso com a pessoa. Mas você usar uma manipulação dessa é de um jeito infantil, na minha opinião. Infantilidade, são pessoas que teria que usar uns adjetivos aqui que nem cabe a nós tá falando agora, mas são pessoas muito fracas de espírito, pessoas que não têm Jesus no coração. Esse é o vídeo de hoje. Espero que os irmãos entendam aí que às vezes eu falo algumas coisas aí falo, tá criticando. Eu coloquei uma pregação aí do irmão que renunciou, né? Nosso irmão Anderson Passos, e ele renunciou, se não me engano, em 2021. Aí já vieram com um comentário falando que eu estava denegrindo, né, a obra de Deus. A obra de Deus, eu sempre vou falar que foi Jesus Cristo, a nova aliança que ele fez com a humanidade. Essa é a obra de Deus, independente de religião, de placa, né? As igrejas estão instauradas na obra de Deus, entretanto, elas são falhas, são sujeitas a cair, a desmoronar, são igrejas que vai perdendo membro de acordo com a sua liderança e não tem nada a ver com Deus, os erros dos homens. Deus abençoe a todos, espero que compartilhe o canal e curta esse vídeo. Pode comentar aí, irmãos, que eu vou tentar estar respondendo o máximo possível. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus.